vamos orar, vamos repreender todo o mal. A palavra de Deus diz que os demônios eles andam ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando uma brecha para tragar. O que é brecha para o diabo? É qualquer área da nossa vida que seja pecado e que nos impede da comunhão com o Pai. Como a distração. Quando tu vê, tu está assistindo algo que não edifica a tua vida. Isso é uma brecha. Nós ficar focado não nas coisas de Deus, e sim nas coisas deste mundo. Ou então se envolver com fofoca, com mentira, com traição, com calúnia, com engano. Isso tudo faz separação entre nós e Deus e dá uma brecha para o diabo, para atuar nas nossas vidas. E nós precisamos fechar todas as brechas. Porque Deus, Ele cuida dos seus filhos, das suas filhas. O Senhor, Ele tem muito cuidado com cada um. Então nós precisamos, todos os dias, nós precisamos estar meditando na palavra. Nós precisamos estar com os nossos 5 sentidos espirituais virado, né? Ele sendo direcionado aos planos de Deus, aos propósitos de Deus. Então eu preciso pensar nas coisas de Deus, porque a Bíblia diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o mais será acrescentado. E o amor de Deus, ele habita no meio da igreja. Igreja onde tiver 2 ou mais reunidos no nome do Senhor Jesus. Ali se torna igreja. Eu sozinha, eu sou o templo do Espírito Santo. Você sozinha, sozinho, tu é o templo de Deus, o templo do Espírito. Mas quando nós nos reunimos entre 2 ou 3, ou 2 ou 3 ou mais, reunidos no nome do Senhor Jesus, ali Ele está presente. E nós nos tornamos igreja. Então a igreja de Jesus busca Jesus. A igreja de Jesus, ela intercede por aqueles que não conhecem ainda Cristo. E eu estou aqui agora para orar contigo e compartilhar 2 versículos da Bíblia. Um está em Mateus 23, versículo 37. E o outro está em Romanos 11, versículo 36. E essa palavra é uma palavra de muito cuidado de Deus com os seus filhos. Então nós precisamos observar e vigiar. Estar atenta. Porque Deus quer cuidar dos seus. Deus quer. Mas nós precisamos ir até o Pai. Nós precisamos buscar o filho, né? O filho natural. Nós crescemos, mas Deus de criança, nós precisamos do Pai. E depois de crescido, depois de maduro, nós nunca deixamos de atender o conselho dos nossos pais. Isso eu estou falando de filhos obedientes, não de filhos rebeldes. Estou falando de filhos obedientes. Nós amamos ouvir o pai e a mãe, porque eles são os nossos conselheiros, eles são os nossos amigos. Não é todos, mas eu quero dizer que os filhos de Deus, e muitos que não são nem crentes, têm sim comunhão com os pais. E muitos seguem o exemplo dos pais. E tanto para o bem quanto para o mal. Tem famílias que não têm estrutura nenhuma. E os filhos vêm de geração a geração sem estrutura. Às vezes, uma pessoa sai diferente da família. Mas uma família alicerçada, uma rocha, ou famílias que têm uma estrutura, uma base, na verdade, esta família, mesmo que ela não seja cristã, mas é uma família de caráter, os filhos se tornam com caráter, netos com caráter, e assim vai. Então, tem pessoas que nem não são cristãos, não conhecem a Cristo, mas é porque eles não têm entendimento, porque eles creem em Deus, eles têm temor de Deus. Isso hoje eu falo como prova viva, porque eu sempre, desde menina, sempre busquei Deus de verdade, sempre eu busquei Deus de verdade. E quando eu era católica, quando eu era espírita, eu busquei Deus de verdade. Só que eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje de quem é Jesus. Hoje eu conheço Jesus e não de ouvir falar. Eu conheço de Jesus porque eu vivo com Ele. Eu conheço a voz dEle e Ele conhece a mim. Então Deus, Ele conhece os seus filhos e Ele guarda os seus filhos, Ele protege. Mas muitas vezes as pessoas não querem ser protegidas. Não é nem porque não querem, às vezes é porque elas não têm o entendimento. Tem pessoas que precisam colocar Deus à prova para ter entendimento. Eu fui uma. Eu coloquei Deus à prova. E
porque para mim eu tinha Deus. Só que quando eu comecei a ver muita coisa, isso foi na minha conversão, no meu pensamento, eu disse lá no meio de uma tenda cheia de gente, e era muito milagre acontecendo, e no meu pensamento, se Deus, isso aí tudo que eu estou vendo para mim, isso é tudo uma combinação entre pastor e essa equipe. Isso aí para mim não é real, é uma combinação. Não pode ser, porque eu tenho Deus. Agora, Senhor, se este Deus que Ele está falando faz tudo isso, é diferente do meu Deus. Então eu quero sentir aqui onde eu estou. Se tudo que este pastor está falando é verdade, o que está acontecendo aqui é verdade, é real, vindo de ti, Deus, eu quero sentir aqui, aonde eu estou, sem ninguém me tocar. E quando o pastor começou a orar, aconteceu isso. Eu caí, e quando eu me dei por si, eu estava numa outra tenda menor sendo ministrada. E ali eles me apresentaram Jesus. E eu não só abri uma fresta, mas eu escancarei meu coração. E eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador. E a partir dali, eu comecei a buscar Jesus de verdade. Eu sempre buscava Deus de verdade. Mas eu fui entender o plano da salvação, que é por meio de Jesus Cristo. Eu fui entender o porquê da morte de Cristo, o porquê da ressurreição, porquê a vinda de Jesus. Porque para mim era Deus e era Deus. Jesus, eu conheci um Jesus só de nome. Hoje não. Hoje eu conheço Jesus porque eu me relaciono com Ele. Hoje eu conheço a Deus porque eu tenho um relacionamento com Deus. Ele é o meu pai, eu sou filha. Hoje eu entendo que eu sou filha. Antes eu não tinha esse entendimento de filha e pai. Não. Antes eu não orava, eu rezava. Eu rezava um rosário. Aquele rosário tinha Pai Nosso, tinha 100 Ave Maria, tinha Salve Rainha, tinha Crê em Deus Pai. Então eu fazia aquelas orações repetitivas. A única oração que era certa era do Pai Nosso. O mais tudo lá está na Bíblia. E oração é eu conversar com Deus. Oração, eu chego e converso com meu Pai. Eu chego e converso. Se eu estou feliz, eu vou ali, eu agradeço, eu louvo, eu adoro. E se eu tenho alguma petição, eu peço. Então eu sou grata a Jesus. E sou grata por a vida de todos aqueles que anunciam o Evangelho da Paz. Porque o que seria hoje de mim e de tantas pessoas se não conhecesse esse Deus, esse Jesus, que é maravilhoso. E o Espírito Santo, que quando a gente recebe Jesus, o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração e a gente continua buscando e buscando, e a gente recebe um batismo com fogo, virtude e poder. E do nosso interior começa a fluir rio de água viva, porque o nosso interior é mudado. Deus, Ele molda o nosso coração. A gente se coloca nas mãos de Deus como um barro na mão do oleiro. E Ele nos refaz tudo novo. Hoje eu tenho uma nova vida em Cristo já há 25 anos. Porque a minha filha vai fazer 25 anos agora em junho. E eu estava grávida de 2 meses quando me apresentaram Jesus. E eu escancarei, abri meu coração e eu disse: entra, Jesus, eu te quero, eu quero. E ali, ó, hoje eu conheço Jesus, eu conheço a Deus, diferente de quando eu era católica, quando eu era espírita. É diferente, porque hoje eu não preciso de uma imagem. As imagens que eu tinha, eu queimei tudo, destruí tudo. Tinha umas que eram de plástico, as imagens de plástico por dentro eram cheias de areia. E elas eram pesadas. A Nossa Senhora Aparecida, eu tinha umas duas, muito lindas, uma caixinha toda com flores. E quando eu fui destruir elas, por dentro da imagem era cheia de areia. E tem outras que são todas em gesso. Então aquilo ali é uma imagem de escultura feita por homens. Deus abomina, Deus condena. Então, Deus, Ele é maravilhoso, Ele nos ensina, nos instrui em tudo. Então Jesus Cristo, Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Mas a Bíblia Sagrada é ela que nos ensina. Antes de eu conhecer a Cristo, eu comecei a ler a Bíblia. E as imagens já tive entendimento até antes de entregar a vida para Jesus. Mas que eu conheci Jesus e comecei a me relacionar com Ele foi a partir depois de que eu entreguei minha vida para Jesus, quando eu abri o meu coração. Hoje eu sou templo do Espírito Santo. Hoje eu não vivo mais o que eu quero. Hoje eu procuro viver
de acordo com a vontade de Deus. Em tudo aquilo que eu entendo aqui da palavra, tudo que eu entendo que é certo, eu procuro colocar em prática na minha vida. E procuro a levar aquilo que eu tenho, que Deus me deu, a outras pessoas. Porque eu sei como eu era e como eu sou hoje. Muitas pessoas têm Deus, mas não conhecem a Deus. Eu tinha Deus, mas eu não conhecia Deus. Hoje eu conheço a Deus. Hoje eu conheço Jesus. Hoje eu tenho o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte que jorra do nosso interior para fora. E é o amor de Deus. Ele entra na nossa vida. E nós passamos a amar mais do que nós amávamos antes. A gente começa a sentir dor quando a gente vê uma pessoa sofrendo. A gente chora com os que choram, a gente se alegra com os que se alegram. E a nossa vida é transformada. Mas eu quero estar aqui compartilhando esses 2 versículos, que é 2 versículos que tu vai amar, amém? Diz assim, ó, no Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das asas, mas tu não quiseste. Então, muitas pessoas que não aceitam a Jesus Cristo, e muitas vezes são anunciados, falam, alguém integra um profetismo, mas tem pessoas que são contra o povo de Deus. Mas eu quero dizer que essas pessoas não têm entendimento. Nós temos que orar por elas. Orar por elas, porque muitos profetas estão sendo apedrejados, muitos profetas não estão podendo ter ação, muitas vezes até dentro do ministério, dentro de alguma igreja. Tem igreja que está matando os profetas. O profético é Deus que deixou o profético. Foi Deus, ele capacitou a cada um como ele quis. Então, os dons que Deus me deu não é o mesmo que ele deu para ti. Então, mas Deus é ele quem capacita, é ele que faz tudo, é o Senhor. Então, quantas vezes aqui nesse versículo fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Então, Deus envia e muitas vezes um profeta não é bem recebido, porque existe inveja dentro das igrejas, existe ciúmes dentro das igrejas. E existe muitas pessoas que estão vivendo dentro de um aquário, que estão vivendo dentro de uma prisão, dentro de uma igreja. E igreja onde é para nós ter liberdade no espírito, para nós cumprir o nosso papel naquilo que Deus nos capacitou. Porque Deus nos capacita, Ele nos enche de unção. E quanto nós mais buscar, mais Ele nos dá. Mas quanto mais nós temos que dar. Porque nós não podemos reter nada daquilo que o Senhor nos dá. É para transbordar em vidas, em outros vasos, como aquela mulher que não tinha nada lá e Deus fez, ele orou e multiplicou o azeite daquela mulher. Multiplicou o azeite e encheu todas as vasilhas e ainda sobraram, não tinha mais vasilha, faltou vasilha. Então assim o profético, o homem e a mulher de Deus, que são cheios do Espírito, ungidos pelo próprio Deus. Tem pessoas que não são ordenadas por pastores homens, mas são ungidas pelo próprio Deus. É coisas raras? É, mas existe. Existe. Eu sou prova viva disso. Deus me ungiu. Deus me ungiu. E o que eu carrego não é de mim mesmo. É aquele que me criou, aquele que me gerou lá no ventre da minha mãe. Então foi Deus quem me gerou. Não foi homem, foi Deus. E eu estou aqui cumprindo o meu chamado em Cristo Jesus. E eu não estou aqui para agradar homem, não. Eu estou aqui para agradar o meu Jesus. E todos aqueles que se sentem presos, eu quero dizer para ti, Jesus Cristo veio para te dar liberdade. Jesus Cristo veio para te dar vida, e vida em abundância. E Jesus, ele nos dá alegria. Tem uma passagem na Bíblia que diz que Deus nos dá óleo de alegria. E essa alegria é algo que é um fruto do Espírito. É uma alegria sobrenatural. Eu sou feliz. Eu moro só eu e Jesus na minha casa. Meus filhos são casados, cada um tem a vida deles. Às vezes eu fico uma semana sem ver eles. Mas nós somos o povo de Deus, somos felizes. E essa felicidade que Deus me deu, homem nenhum vai tirar. Nenhum. E tudo que eu carrego do Senhor, homem nenhum vai impedir de que seja transmitido. Porque Deus me leva ali e me leva aqui. E eu não estou aqui para agradar a homens. Eu estou aqui no processo, mas
para cumprir o propósito do meu Pai. Porque eu sou filha, eu quero honrar o meu Jesus. E eu quero ser bênção na vida de todos aqueles que Deus fizer conexão comigo. Tem pessoas que já estão conectadas. E eu quero mais de Deus. Eu quero mais conexões de Deus. Eu quero alianças com Deus. Pessoas aliançadas no mesmo propósito, na mesma fé. Para viver uma vida livre no Espírito. Para fazer a obra de um bom evangelista, para fazer a obra de Jesus Cristo, ser sal na terra, luz no mundo, rompendo cadeias, tirando as vidas, as almas das mãos de Satanás, trazendo libertação do cativo e vida àqueles que estão enfermos, trazendo cura às enfermidades. Jesus Cristo é amor, e o amor de Deus, ele se aperfeiçoa na vida de todo aquele que crê e busca a sua vontade. Amém? Então, este versículo aqui, de Mateus 11, 37, eu deixo contigo. Que o Senhor sempre quer guardar os seus filhos, como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Amém? E aqui no versículo, em Romanos 11, versículo 36, diz assim, ó. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia! Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, tudo é para ele, tudo é por ele e é para ele. Tudo é para Jesus. Romanos 11, 20, 36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A glória não é minha, a glória é de Jesus. A glória, filha, a glória, filho, não é tua, é de Jesus. Mas nós, com este Jesus, nós somos felizes. Felizes. E tem pessoas que não suportam a nossa alegria. Porque tem pessoas muito invejosas. Tu pensas que não tem pessoas que têm inveja de ti? Tem. Tem pessoas invejosas. Pessoas que têm ciúmes. José sofreu. Foi vendido como escravo, foi caluniado, foi assediado. José, ele pagou um preço alto, ele viveu um processo difícil, mas José, tudo que ele colocava a mão prosperava. José, os irmãos de José, tinham inveja de José, tinham ciúmes de José, mas Deus dava sonhos para José. E tudo se cumpriu de acordo com o que Deus falava com José. E hoje eu quero dizer para ti, o mesmo Deus de José, aquele que tornou José de escravo a um governador, ele era o segundo, abaixo de Faraó. Era Faraó e depois era José. Ele governou todo o Egito. E eu quero dizer para ti, existe José aqui. Não importa se tu é homem ou mulher. Existem pessoas que estão no processo. Mas eu quero dizer para ti, vale a pena. Vale a pena. Tu passa no processo. Tu é afinada como a prata, como o ouro refinado, botado na peneira. Mas Jesus Cristo, Ele está conosco. Amém? Então, vamos orar e agradecer por essa palavra abençoada que Deus nos deu. Senhor, Deus e Pai, muito obrigada, Deus, pela Tua palavra. Obrigada, Deus, pelas vidas que aqui estão comigo, Pai. Senhor, abençoa a saúde de cada um, traz cura, Pai, das enfermidades, traz libertação do cativo, Pai, e restaura, Pai, o vigor deste homem, dessa mulher que está cansada, traz cura à depressão, Pai. Eu repreendo agora toda depressão, eu repreendo agora o espírito de solidão, eu repreendo agora todo o pensamento das trevas, toda visão, tu que está viciado em pornografia, em nome de Jesus, espírito imundo, espírito de pombagira, demônio, pega tudo que é teu e bate retirado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que não consegue parar de olhar as novelas da Globo, eu quero dizer para ti, Jesus Cristo quer te libertar. Senhor Deus e Pai, eu coloco agora as tuas filhas na tua presença. E é o Espírito Santo que pode, somente Ele pode nos convencer de tudo aquilo que faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, Senhor, eu entrego agora nas tuas mãos todas as tuas filhas e os teus filhos. E que eles venham vencer, Pai, assim como José venceu neste processo. E
que eles possam cumprir o propósito de Deus nessa terra. Porque agindo Deus, quem impedirá? Então eu abençoo a tua vida. E você que não é inscrito neste canal, ou que já é inscrito, mas o Espírito de Deus testifica com o teu Espírito, em tu compartilhar esta palavra. O Espírito Santo vai trazer a memória, a lembrança de pessoas. Então tu vai compartilhar, tu vai pedir que a pessoa se inscreva neste canal, tu vai pedir que a pessoa curte ali e aperte no sininho para vir a notificação. Uma vez por dia eu estou aqui orando por você e compartilhando a palavra do coração do Pai. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Fica na paz de Jesus. Amém.